Oi, crianças! Tudo bom? A paz do Senhor Jesus! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Bíblia para Crianças. Bem, hoje nós vamos ouvir a história de Davi e Golias, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 58. Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos com Davi. Davi era o mais novo. E naquela época ali, estava tendo uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E os irmãos mais velhos de Davi tinham que ir para a guerra para ajudar o rei Saul, que era o rei, a lutar contra os filisteus. Então, foram os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar. Esses 3 foram para a guerra. Mas então, passou um tempinho, e eles não estavam dando notícias a seus pais, ao seu pai no caso, como eles estavam, se eles estavam bem, como estava a guerra. Então o pai deles ficou preocupado e pediu o seguinte para Davi: Davi, meu filho, pegue essa comida e leve aos seus irmãos, e pergunte a eles como eles estão e traga notícias deles para mim. Então Davi respondeu: pode deixar, meu pai. Então Davi acordou pela manhã e deixou as suas ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhinhas do pai dele. Deixou as suas ovelhas na mão de um guarda para ele tomar conta e saiu para poder levar a comida aos seus irmãos. Quando ele chegou, ele perguntou se os irmãos dele estavam bem. E enquanto ele falava, ainda ele não tinha terminado de falar, um homem bem grande, gigante, apareceu e começou a gritar. E ele falava: há 40 dias eu desafio o povo de Israel, o povo de Saul, para me enviar um de seus guerreiros para lutar contra mim. E de novo eu digo, se este homem me vencer, o meu povo vai ser escravo de vocês. Mas se eu vencer este homem, o seu povo vai ser escravo do meu povo. E há 40 dias ele estava falando aquilo. Quando Davi ouviu, ele ficou muito bravo, porque aquele homem, um filisteu, estava desafiando o povo do Deus vivo. Então, ele olhou para os irmãos dele, para o povo, e falou: quem é este homem filisteu que desafia o povo de Israel, o povo do Deus vivo? Então, o povo respondeu: ele é Golias, Golias de Gate. Ele é um guerreiro muito bom, muito grande e muito forte. O rei Saul disse que quem lutar com ele e vencer, o rei vai encher essa pessoa, esse guerreiro, de muitas riquezas e vai fazer com que a filha dele, a princesa, se case com esse homem. Então, Davi falou: e por que ninguém peleja contra ele? Por que ninguém luta contra ele? Então eles responderam: porque todos têm medo. Mas então ele falou: eu vou pelejar contra ele. Mas o irmão dele, o mais velho, Eliabe, vendo aquilo que ele estava falando, ficou com raiva e falou assim: o que você está fazendo aqui, Davi? Por que não está cuidando de suas ovelhas? Eu sei que você veio aqui só para ficar olhando a guerra. Então Davi falou: não tem ninguém aqui que possa lutar com esse gigante? Eu vou lutar. Então, aquilo que Davi disse, aquela coragem dele se espalhou para todo o acampamento. Todo o acampamento dos soldados ouviram aquilo e acabou chegando no ouvido do rei Saul. Então, quando o rei Saul viu aquilo, mandou chamar Davi: traga esse menino aqui, que eu quero falar com ele, esse rapaz. Só que quando Davi chegou, o rei Saul viu que não era um guerreiro, era apenas um pastor de ovelhas. Então, Davi disse: meu senhor, não fique triste, nem com medo. Eu vou pelejar, vou lutar contra esse gigante. Então, Saul olhou para ele e falou: meu filho, você é só um pastor de ovelhas, um jovenzinho pastor de ovelhas. E esse homem, esse gigante, é um guerreiro desde quando era jovenzinho. Não dá para você lutar contra ele. Mas então, Davi, cheio de fé no Senhor,
disse para o rei Saul: Meu senhor, quando eu estava na casa do meu pai, eu cuidava das ovelhas dele. E quando um leão ou um urso vinha para devorar as ovelhas, eu ia lá com a minha funda e lutava contra esse leão e contra esse urso. O Senhor me protegia dos leões e dos ursos, e eu vencia eles. Da mesma forma, o Senhor vai me proteger desse gigante e eu vou vencer ele pela graça do Senhor. Então o rei Saul falou assim: tudo bem, pode ir, mas antes você tem que vestir uma armadura, porque um guerreiro não pode lutar sem se proteger. Então o rei Saul levou ele para poder colocar a armadura do rei. Então vestiu ele com o escudo do rei, com a couraça, com a espada. Só que aquelas coisas eram meio difíceis para Davi usar, porque Davi nunca tinha usado aquilo antes. Então ele ficou meio desconfortável e falou: meu senhor, não vou usar isso porque eu nunca usei, não sei como usar. Pode deixar que eu vou usar somente o meu cajado e a minha funda. E claro, a fé do Senhor que ele estava usando também, que é uma armadura. Uma armadura mais poderosa do que todas. Então, o rei Saul abençoou ele e ele foi. Então, perto de um riacho, ele pegou 5 pedrinhas e colocou no alforje, que é um saquinho que colocava as pedrinhas. Então ele colocou no alforje, amarrou na cintura, pegou a funda, o cajado, que era um pedacinho de pau, a funda, que era uma coisa que rodava e tacava uma pedra. Então ele foi encontrar com o gigante. Então ela viu o gigante, bum, 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 bem grande, no lugar onde ia ser a guerra, a batalha. E lá foi Davi, confiante no Senhor, com a fé bem grande. Então, ele chegou e quando o filisteu Golias viu Davi, que era um rapazinho pequeno, ruivo e com aspecto de ser um rapazinho bondoso, ele zombou de Davi e falou: o exército de Israel não tem ninguém mais forte para vir lutar comigo? Não tem ninguém melhor? Tem que me mandar um garoto? Então ele virou para Davi e disse: menino, quem você pensa que é? Pensa que eu sou um cachorro para você vir lutar comigo com paus e pedras? Então Davi disse para esse gigante: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor Deus dos exércitos, e o Senhor Deus vai entregar você na minha mão. Então Golias ficou com muita raiva e amaldiçoou ele de todos os seus deuses. Mas então Davi disse: hoje mesmo eu tirarei a sua cabeça, e as aves do céu e os animais da terra vão comer a sua carne, a carne dos seus homens, porque o meu povo que serve o Deus verdadeiro vai vencer você e o seu povo que não servem o Deus verdadeiro. Então Golias veio para cima dele para poder lutar contra ele. E Davi foi, pegou a 5ª pedrinha do alforje, colocou na funda, e quando Golias vinha para poder matar Davi, Davi pegou a sua funda, girou, girou, girou e jogou no gigante. E aquela pedra veio e encravou na testa do gigante. Então quando ele recebeu aquela pedrada na cabeça, ele foi e caiu. Bum. Então todo o povo ficou: o garoto conseguiu vencer o gigante! Então os filisteus, o povo daquele gigante, saíram correndo, fugiram, porque aquele gigante era a arma mais poderosa dele. Eles não tinham o Senhor Deus. Então, quando o povo de Israel viu que Davi tinha vencido, foram atrás dos filisteus para pegar eles e vencê-los na batalha. Então Davi pegou a espada do gigante, que era uma espada bem grandona, e cortou a cabeça do gigante. Então ele, quando todo mundo viu, o rei Saul também viu e ficou: nossa, o Senhor Deus realmente está abençoando esse rapaz. Então ele perguntou para o chefe do seu exército, perguntou assim: de quem esse menino é filho? Então o homem falou: Senhor, eu não sei. Então
ele falou, chame ele aqui. O rei Saul falou, chame ele aqui que eu vou perguntar pra ele. Então, ele foi. E o rei Saul perguntou. Ele foi com a cabeça do gigante na mão pra mostrar pro rei Saul que ele tinha vencido. Então, o rei Saul perguntou, menino, de quem você é filho? Então Davi falou, sou filho do seu servo Jessé, o belemita, ou seja, que mora em Belém, que nasceu em Belém. Então, o rei Saul abençoou Davi e o Senhor Jesus também, o Senhor Deus, porque Davi não teve medo. Aí agora eu pergunto pra vocês, crianças, Davi era uma criança também, um adolescente, talvez ele tivesse a minha idade, um pouquinho mais novo que eu. E eu pergunto pra vocês, será que vocês teriam a mesma coragem que Davi teve? Davi teve muita coragem e lutou contra aquele gigante. Ele não lutou com armas, mas lutou com a arma de Deus, a armadura de Deus, que é a fé. Ele acreditou que o Senhor estaria ali com ele. Bem, muitas vezes hoje em dia a gente não luta contra gigantes, mas lutamos contra os nossos gigantes, que são os pecados. E eles tentam a gente querendo nos destruir. A gente não pode deixar eles vencerem. Temos sempre que nos manter firmes e lutar para que tudo que venhamos a fazer seja do agrado de Deus e consigamos lutar com as armas certas. Talvez a gente não vá lutar com espada ou com um escudo, mas talvez com uma pedrinha e uma funda. Uma pedrinha como essa daqui. Às vezes, a gente não vai lutar, ter uma super proteção que a gente vai pensar que é uma super proteção. Mas às vezes o Senhor Jesus vai estar em uma pedrinha e vai derrubar o nosso gigante. Muitas vezes os nossos gigantes são medos, são mentiras, pecados, pensamentos ruins. Mas a gente sempre tem que lembrar que hoje em dia a nossa pedrinha é a oração, é a palavra de Deus. E sempre que a gente estiver pensando alguma coisa ruim ou fazendo alguma coisa ruim, devemos lembrar de Davi e falar, não, eu tenho que lutar com as armas do Senhor para não deixar que essas coisas me atrapalhem de chegar no céu. Então, devemos sempre orar, Senhor, não me deixe fazer as coisas erradas. E devemos sempre procurar na palavra o jeito certo de fazer as coisas para agradar o nosso Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe nos comentários o que você achou, alguma sugestão de vídeo e, por favor, lembre-se sempre de orar por nós para que nós sempre consigamos trazer a palavra do Senhor para vocês. Um beijo da tia Bebel e um grande abraço. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês.